Salve, salve, queridos e queridas estudantes, professor Joãozinho na área. Vamos que vamos agora na parte 5 do nosso tema de introdução à eletrodinâmica. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a potência elétrica. Para começar a falar disso, trouxe aqui para vocês uma figura ilustrativa de uma tomada sendo conectada a um fio condutor que vai ligar até o seu notebook e você está me ouvindo aqui agora, assistindo essa aula maravilhosa. Então vamos lá, na tomada a gente já sabe que tem a famigerada DDP, o U, né? A DDP, diferença de potencial elétrica. Se é uma diferença, tem potencial maior, potencial menor, né? Está aqui chamado pela letra A de potencial positivo, letra B potencial negativo, na verdade é potencial maior, potencial menor. E aí a corrente ela vai ser percorrida ao longo do fio condutor, né? Que está ligado, conectado ao notebook. E se ela estiver conectado corretamente, o seu notebook funciona, não é verdade? Ele vai funcionar. Bom, funcionando você vê essa aula deliciosa. E é o seguinte, durante o intervalo de tempo ΔT, esse notebook aqui ele vai receber uma quantidade de energia térmica por conta daquele efeito Joule, que vai ser equivalente à energia potencial elétrica perdida, entre aspas, né, por um portador de carga elétrica que passou por ele, tudo bem? Que passou pelo notebook. Veja que perdida, entre aspas, porque na verdade está sendo convertida, não é verdade? Lembra que no efeito Joule nós temos duas coisas acontecendo. A energia potencial elétrica sendo convertida em energia cinética, e quem faz isso é a força elétrica que vai atuar sobre o elétron, sobre o portador de carga. E devido às forças de interação, as forças de colisão ali entre elétron e elétron e átomo, a gente tem a energia cinética sendo convertida na energia térmico famigerado efeito Joule. Aí eu falei que de uma maneira indireta a gente pode falar que a energia potencial elétrica está sendo convertida, está sendo dissipada no condutor em energia ali térmica. Bom, essas energias aqui que eu estou te falando são equivalentes, tá? Durante o intervalo de tempo, esse notebook vai receber uma quantidade de energia térmica, porque é ali que ele está sendo dissipado, que é equivalente à energia potencial elétrica perdida ali pelo portador de carga, pelo elétron que está constituindo essa corrente. Sacou qual é a ideia? Então a gente pode dizer o seguinte, que a POT, que é a potência, ela é igual à energia ao longo do tempo. Isso aqui é um conceito que vocês teoricamente já devem ter visto ou já deveriam ter visto, porque lá em mecânica a gente fala sobre potência, trabalho, energia. E lá a gente fala que a potência, define a potência como sendo a rapidez com que uma energia é transformada em outra. A rapidez com que uma modalidade de energia é transformada numa outra modalidade de energia. Por isso é que é a razão da energia ao longo do tempo, tá? Bom, as unidades aqui, elas vão ser as seguintes, Energia, a unidade no SI, é o Joule, o Jauleta, o Joule. O tempo é o segundo. Isso faz com que a potência saia em Joule por segundo. Só que, para não ficar falando Joule por segundo, a gente resolveu nomear um grande cientista chamado Watts, E aí tem a letra I dele para homenageá-lo, tá bom? É o Watts, W-A-T-T, Watts. Então, 40 watts significa 40 joules por segundo. Isso significa que em um segundo a gente está convertendo, melhor dizendo, uma energia de 40 joules em outra forma de energia. Confere? Bom, agora a gente tem que procurar uma relação de potência, não com essa energia qualquer, Porque a gente já falou de corrente elétrica, a gente já falou de tensão elétrica, a gente já falou de carga elétrica, então nada mais justo do que a gente tentar, envolver essas grandezas físicas, potência, corrente, tensão, e é isso que a gente vai tentar fazer agora. Bom, lá a gente viu em eletrostática, que a energia potencial, ou melhor, que a diferença de energia potencial elétrica entre dois pontos, no caso eu vou pegar aqui o ponto A, que é o polo positivo, e o ponto B, que é o polo negativo,
A diferença entre dois pontos vai ser equivalente, né, a o produto da carga Q, vou colocar aqui, ó, da carga Q, pelo potencial associado àquele ponto, que é o ponto A, menos a carga Q, vezes o produto, pelo produto do potencial no outro ponto B. Lembra que a energia potencial elétrica é QV, né? E a diferença entre esses dois pontos, porque o elétron vai do A até o B, vai do positivo para o negativo no sentido convencional, a diferença entre esses dois pontos pelo intervalo de tempo vai fazer com que a gente coloque esse Q, essa carga, esse portador de carga em evidência, né? Porque é o mesmo que a gente está calculando, e coloque ali entre chaves, né? Entre colchetes, perdão, a diferença do potencial de A por B, potencial B. Só que a gente viu que isso aí lá na eletrostática ainda, que essa DDP, essa diferença de potencial, a gente estava chamando de U, não é verdade? Tudo isso aqui, ó, é a letra U. E olha que interessante. Vem comigo, vou passar aqui para baixo, né? Então a gente tem que a potência, ela é igual a QU por delta... Nossa, perdão, peraí. Deixa eu melhorar aqui para vocês, né? Por delta T. Só que Q delta T é exatamente a corrente elétrica. Então, nós temos ali a corrente elétrica vezes o U. Ou seja, né? A gente tem ali que a potência é igual a π. Pronto. A potência é o produto da corrente pela tensão elétrica. Beleza? A gente poderia deduzir essa equação, né, de outra maneira. A gente lá da mecânica sabe também que a potência é o trabalho sobre o tempo. E quem é que está realizando o trabalho quando um portador sai de um ponto para o outro, né? É a força elétrica. Quem realiza trabalho é uma força. Nesse caso aqui é a força elétrica, certo? Que vai deslocar o elétron do ponto A até o ponto B. O trabalho da força elétrica é aquela famigerada brincadeira de que a pergunta já é a resposta. O trabalho da força elétrica é o que, João? Você me perguntaria e eu responderia, é o que? Aí você, o que? E eu, o que? O que, João? O que? O trabalho da força elétrica é o que? Ah, danado. Aí, ó, é o que? Justamente a diferença de potencial entre os dois pontos, né, e a carga elétrica. Só que aí a gente já viu, repito de novo, né, o produto da carga pelo intervalo de tempo, né, é a rapidez com que essa carga passa por uma secção transversal ao longo do tempo, que é exatamente a corrente elétrica, ou seja, π. De novo, nós chegamos à equação de que a potência é o π, famigerado π, tá bom? Então, essa é uma interessante e muito importante equação também de você levar no seu coraçãozinho. Fique com ela, tá? Vamos fazer um exemplo aqui só para você entender o significado dessa potência. Imagine que você tem uma tensão ali, uma tomada. Imagine, né? Não tem uma tomada de 12 volts, mas imagine, tá? Esse 12 volts representa 12 joule por coulomb, não é verdade? Isso aqui, ó, essa unidade está em eletrostática. Eu abro essa definição aqui, ó, em eletrostática. Então, corre lá em eletrostática, se você não lembra disso, e volta para cá, tá bom? O volts equivale ao joule por coulomb, ao joule por carga. E uma corrente de 4 amperes. A gente viu na introdução aqui na parte 1 que ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo, né? Na unidade do SI. Então, se eu quiser calcular a potência desse aparelho aí, né? Eu poderia fazer o produto, né? O produto da corrente pela tensão, π. A corrente é de 4, mas cuidado, olha lá, 4 coulombs por segundo. Vezes 12 volts, mas 12 volts eu vou escrever como sendo 12 joule por coulomb. Tá vendo que é um produto de dois termos? Então, a gente pode cancelar coulomb com coulomb. E isso vai resultar em
48, olha lá as unidades, joule por segundo. Ou seja, em 1 segundo eu consigo converter 48 joules numa modalidade de energia para uma outra modalidade de energia. Eu consigo, em 1 segundo, converter a energia potencial elétrica aqui, de uma maneira direta falando, em energia térmica nesse notebook, nesse aparelho elétrico. Tudo bem? Essa é a ideia. Bom, dê um look, dê uma olhadinha aqui, porque se a gente tiver como base, como referência o notebook, a gente vai falar que é a energia recebida por ele, né? O notebook recebe essa energia. Agora, se a gente olhar para a tomada, se a gente olhar para o gerador, para a pilha, para a bateria, a gente vai falar que é a energia fornecida para o notebook, né? Em termos quantitativos, o valor vai ser o mesmo, a potência vai ser a mesma, mas a gente tem que ter cuidado com essa nomenclatura, com a referência que a gente está fazendo, tá? O notebook recebe essa energia e a pilha é quem fornece essa energia, tá bom? Um adendo aqui importante é que no caso dessa potência ser variável, ainda que a tensão seja constante, o cálculo num certo intervalo de tempo vai fornecer a potência média, tá? Então, o que eu quero dizer é que ainda que a gente tenha uma corrente alternada, por exemplo, a gente vai tirar o valor da corrente média, fazendo com que a potência seja média também, tá? Mas isso é uma coisa que não aparece tanto no vestibular, mas está aqui por desencargo de consciência. Seguindo adiante, uma coisa muito legal também de se falar é sobre a unidade de energia chamada quilowatt-hora. A unidade de energia no sistema internacional é o joule, não é verdade? Então vou colocar aqui, vou lembrar para vocês que quilowatt é unidade de energia, que no sistema internacional, no SI, a unidade de energia é igual ao joule, que a gente escreve assim, né? Quando se trata de unidade, não do nome próprio. Joule com letra minúscula. Bom, só que vou pedir para que você imagine a seguinte situação. Tem aqui um ferro de passar roupa que eu demorei bastante, ferro elétrico de passar roupa que eu demorei bastante para desenhar. Valorize essa aula, por favor, então, tá? Tá bonitinho aqui para você. E a função desse ferro de passar roupa, é de esquentar ali o produto que você vai passar, né? Bom, imagine que ele tem a potência ali de 1000 watts. É uma potência assim, bem próximo da situação real mesmo, realística, tá? Vamos imaginar que você use por dia 1 hora esse ferro de passar roupa. Você tinha muita roupa para passar, você ficou 1 hora utilizando. Aí você quer calcular a energia que foi consumida, a energia que você gastou por conta de ter passado várias roupas durante 1 hora. Bom, a gente sabe que a potência, o POT, é igual à razão da energia pelo intervalo de tempo. Ou seja, a energia é o produto da potência POT vezes o intervalo de tempo. Calculando isso aqui vai dar 1000 watts vezes 1 hora, né? Só que em termos de joule, 1 hora não pode ficar assim, né? A gente sabe que 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então isso aqui não pode entrar aqui, né? Ó, vou até colocar aqui. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Então é exatamente isso que tem que entrar aqui, ó, 3.600 segundos. Isso faz com que a energia consumida total ali seja de 3,6 vezes 10 elevado a 6 joules. Vou colocar aqui, ó, joules, tá? Essa seria a resposta. Mas, gente, isso aqui é um número, concorda que é um número muito grande? Seria 3.600.000 joules. Só que você na sua casa não só utiliza esse aparelho eletrodoméstico, você utiliza geladeira, você utiliza TV, você utiliza micro-ondas, você utiliza o seu smartphone para carregar numa fonte de alimentação, você utiliza o seu notebook, o seu computador, você utiliza o seu chuveiro elétrico, você utiliza uma série de dispositivos elétricos que consomem uma energia e que, se você fosse calcular tudo isso e deixar em termos da unidade joule,
o número, o valor algébrico que iria aparecer na sua conta de luz seria enorme, seria um valor muito grande, muito extenso, e isso assustaria as pessoas, né? Assustaria os moradores, né? Então teve uma saída matemática, né? Uma saída algébrica de não assustar tantas pessoas, convertendo essa unidade de Joule em uma unidade um pouquinho que faria com que os números ficassem menor, que é justamente o quilowatt-hora. Porque veja, né? Se a gente converter aqui o watt para quilowatt, a gente teria o número 1000 se tornando 1 quilowatt-hora. O prefixo quilo significa 1000, né? Você tem 20k seguidores no Instagram, ou seja, você tem 20.000 seguidores no Instagram. E 1 hora já está em 1 hora. Então, olha como é que o valor da energia consumida ficaria. Ficaria o produto de potência vezes o intervalo de tempo, ou seja, 1 vezes 1, gente. 1 vezes 1, ou seja, 1 kWh. Aquilo que era 3,6 vezes 10 elevado a 6 se tornou agora apenas 1. O que era 3,6 milhões se tornou 1. Tá vendo como é que a conversão facilitou muito a nossa vida? E eu coloquei esses valores aqui de propósito, né? Porque eu já quero de antemão te lembrar de uma conversão muito importante, que é essa aqui. 1 kW é a mesma coisa que 3.600.000 joules. E essa é uma conversão que sim, você tem que levar no coração, gente, no coração. Sabe por quê? Deixa eu desenhar um coraçãozinho melhor, né? No coração, sabe por quê? Lembra daquele critério de vestibular que eu sempre gosto de lembrar vocês? Um critério de vestibular que nos diz que qualquer constante da natureza física, qualquer constante física ou qualquer conversão da física que seja aproximada, você não precisa saber, né? Lembrando lá, por exemplo, o G, aceleração gravitacional, como sendo aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Esse é um valor que você não precisa saber, apesar de a gente acabar decorando de tanto fazer exercícios. Mas, teoricamente, você não precisa saber, porque é um valor aproximado. Só que essa conversão aqui, né, a gente precisa saber, porque ela é igual. Eu até fiz o cálculo aqui de propósito para você perceber, né? Quer ver uma conversão que você não precisa saber, porque é aproximada? Essa aqui, lá da calorimetria. Uma caloria é aproximadamente 4,2 joules. Aí olha só que doido, né? Alguns vestibulares mais antigos adotavam 4,186 joules. Aí uns vestibulares um pouquinho mais antigos começaram a adotar como 4,2. Hoje em dia, em 2020, quando eu produzo esse vídeo, alguns vestibulares já adotam 4,0 joules para facilitar nas contas, né? Graças a GODS, ainda bem, né? Só que isso aqui é uma aproximação, você não precisa saber. Agora, essa conversão aqui, de quilowatt para joule, a gente precisa saber, meus amores, então leve isso no coração, tá bom? Vamos ficando por aqui. Valeu, fui!